Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Luna Júnior e hoje a gente vai, nessa videoaula, falar de uma decisão do STJ, que foi proferida agora no dia 19 de fevereiro de 2025, em relação à questão da base de cálculo do ITCD, no caso, né, Imposto de Transmissão e Doação, né, no qual o STJ entendeu que numa sociedade, né, a base de cálculo não é o valor patrimonial, mas sim o valor de mercado dos bens imóveis, tá? Então, é importante esse vídeo porque ele complementa o vídeo que eu já fiz em relação a essa matéria, falando em relação ao TCMD de São Paulo, né? O que o entendimento do TIT e do TJ de São Paulo é que a base de cálculo, no caso de sociedade limitada, é o valor patrimonial contábil, né? E essa decisão do STJ, né? Ela vai em direção contrária, dizendo que é o valor de mercado dos bens imóveis. Então, vamos entender o contexto dessa decisão para poder chegar a conclusões. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo e ative as notificações, porque a sua participação é muito importante. Então, qual que é o objetivo dessa videoaula, tá? É complementar uma videoaula que eu falei da questão da base de cálculo do TCMD do Estado de São Paulo, que o entendimento do Tribunal Administrativo e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que seria o valor patrimonial, no caso de doação de cotas de empresas limitadas. E, recentemente, nós tivemos, agora em fevereiro de 2025, uma decisão do STJ, do RESP 239.412, que analisou um caso envolvendo o Estado do Mato Grosso, que entendeu que o valor a base de cálculo do ITCD lá, ITCD no ITCMD, seria o valor de mercado dos bens imóveis. Então, vamos entender, né, o contexto e qual que foi o fundamento da decisão do STJ. Então, o caso envolve o quê? Transmissão causa-morte de cotas de empresa com imóveis em que foram integralizados ao capital social, o contribuinte defende que a base de cálculo é o valor patrimonial e o STJ entendeu que seria o valor de mercado, o fisco entendeu que é o valor de mercado dos bens imóveis. Então, qual que é a discussão? É se a base de cálculo do ITCD lá é o valor patrimonial das cotas ou o valor de mercado dos imóveis. Então, a gente não pode esquecer de analisar a legislação estadual de Mato Grosso, que dispõe no seu artigo 9º, que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, o valor do título que era transmitido ou doado, e entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação. Aí não tem novidades, porque toda a legislação do TCMD, o ITCD, é nessa linha. E o artigo 17 da lei do Mato Grosso, ela é específica, né, que fala, no caso de ações não negociadas em bolsas, cotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis, no caso de uma limitada, de objetivos econômicos, considera-se o valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador. Então, o que é o valor patrimonial? É o valor do patrimônio líquido. Esse artigo foi alterado em 2024. Então, qual que é o artigo que estaria sendo objeto de análise no julgamento do STJ, né, ou pelo Poder Judiciário? É esse artigo 17, que ele é muito claro, dizendo que é o valor patrimonial quando não tem o valor de mercado. E aí, o contribuinte, o que que ele defende? Que deve ser calculado com base no valor patrimonial das cotas, né? Na linha do TIT de São Paulo, na linha do TJ de São Paulo e na linha do próprio TJ de Mato Grosso. Já o fisco entende que a base de cálculo deve ser o valor de mercado dos bens imóveis, né? Então, qual foi a decisão de primeira instância? Ela foi a favor do fisco, que entendeu que o TCD deve ser calculado sobre o valor de mercado dos imóveis que foram integralizados na sociedade na data do fato gerador, abatendo essas dívidas do espólio. Então, eu pego o valor de mercado menos as dívidas e eu tenho a base de cálculo do ITCD. A contribuinte ingressou com apelação e essa apelação foi favorável ao contribuinte, reverteu a decisão de instância. O tribunal decidiu que a base de cálculo deveria ser o valor patrimonial das cotas sociais, que é o valor contábil, e considerou apenas o patrimônio líquido da empresa na data do fato gerador. Então, reverteu a decisão de primeira instância. E aí, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso alegou, né, no recurso especial, que há violação ao artigo 38 do CTN, que determina que a base de cálculo do CMD deve ser o valor venal dos bens transmitidos, portanto, pede a reforma da decisão do TJ, argumentando que o arbitramento é permitido no artigo 140 do CTN, quando os valores declarados não refletem o valor de mercado. Com base nesses dois artigos do CTN, é que o STJ fundamentou a decisão a favor do fisco, né? Revertendo a decisão do TJ. Então, o que que fala o artigo 38? A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, aí não tem novidade,
né? Toda legislação repete isso. E o artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços e atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que assim sejam omisso ou mereçam fé as declarações, oferecimentos prestados ou documentos pedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então, acho que é um caso de arbitramento. Então, com base no artigo 148, o fisco poder ter arbitrado o valor de mercado de seis bens móveis e apurado a base de cálculo do TCD. Então, a segunda turma do STJ decidiu que a base de cálculo do TCD deve ser o valor venal dos bens transmitidos, ou seja, o valor de mercado dos imóveis, e reformou a decisão do TJ de Mato Grosso. Qual que é o fundamento da decisão do STJ? Artigo 38, base de cálculo do TCD é o valor venal dos bens transmitidos, e o artigo 148, o fisco pode arbitrar valores quando os declarados não refletem o valor real. Então, ele entende que aquele valor que está contabilizado, que reflete o patrimônio líquido da empresa, não é o valor real, portanto, o fisco pode arbitrar, né? Eu acho que isso é meio arbitrário, é meio subjetivo, que o valor de mercado não representa o valor real. Ele é uma possibilidade, é o valor da negociação se ela fosse vendida naquela data. E ela pode mudar para mais ou para baixo, dependendo do que o mercado pode variar, né? E cita, né, para embasar essa decisão, precedentes do STJ, né? Então, a jurisprudência do STJ entende que a base de cálculo do CD é o valor venal dos bens direitos transmitidos, assim compreendidos como aquele que corresponde ao valor de mercado do patrimônio integral que serve de base para a operação do. Então, cita esses precedentes do ministro Herman Benjamin, no agravo instrumento 70528, e do ministro Gurgel de Faria, no agravo instrumento RESP 1176-367, né? Então, ele cita esses precedentes que vão falar que, na falta de valor, né, venal, né? Quando isso não reflete realidade, eu vou utilizar o valor de mercado e dar favor ao fisco. Então, quais são os impactos dessa decisão do STJ, né? Ela, primeira coisa, ela não analisou na Lei 7.850, na minha leitura, não fez essa análise. O artigo 17 bem claro, dizendo que a base de cálculo é o valor patrimonial, né? Então, eu acho que é uma falha por parte da análise da decisão do STJ. A decisão pode ser utilizada por outros estaduais para defender o valor de mercado. Esse é um precedente, eu diria, ruim para o contribuinte, porque pode ser utilizado por outros estados para poder defender a utilização de mercado, para poder apurar para o cálculo do TCD no caso de cotas de empresas limitadas. E alerta aos contribuintes. Possível questionamento pelo fisco quando utilizado pelo patrimônio das cotas, aprende cálculo do ITCMD, ITD ou ITCD, né? Então, é uma alerta que a gente faz em relação a isso, então existe uma possibilidade do fisco, com base nesses precedentes das provedorias, ingressarem com um recurso especial e tentarem reverter decisões de tribunal favoráveis ao contribuinte. Então, isso complementa aquele vídeo que eu dei para vocês, referente a essa matéria, e vamos acompanhar, né, o desenvolvimento dessa discussão no Poder Judiciário, se vai chegar para o Supremo ou não, então vamos aguardar. Então, essa é uma decisão da segunda turma do STJ, não é uniforme, vamos ver como é que o STJ também vai decidir em relação a isso no futuro. Então, isso que eu queria falar na videoaula de hoje, obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.